Olá, meus queridos alunos, estamos aí, desejar a vocês aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para quem está aí cedinho nos assistindo. Mais uma videoaula aqui pelo LAC Concurso. Aula, como sempre, já trazida a vocês. Aula essa belíssima numa disciplina no qual, com certeza, não só eu, mas praticamente todos vocês que estão aí na nossa audiência, nos ouvindo, nos escutando, amam de paixão, que é a disciplina de Direito do Consumidor. Dando continuidade ao nosso conteúdo, hoje trabalharemos um pouquinho sobre a responsabilidade civil pelo fato do produto ou serviço. Por que esse tema é importante? Porque nós temos ele como destaque. No decorrer das outras aulas, nós trabalhamos com a responsabilidade civil do fornecedor. Mas trabalhamos a primeira responsabilidade que nós temos no Código de Defesa do Consumidor, que é uma responsabilidade atribuída sobre os vícios do produto ou serviço. Hoje, iremos nos aprofundar um pouquinho mais, iremos trabalhar sobre a continuidade dessa responsabilidade, mas uma responsabilidade onde o fornecedor possui sobre um fato de determinado produto ou mesmo de determinado serviço. Mas aí surge aquela grande pergunta na cabeça de vocês. Professor, qual que seria a diferença então? Por que o legislador preocupou-se em trazer dentro do Código de Defesa do Consumidor diversos artigos individuais, seções diferenciadas dentro do código para trazer a explicação relativa a esta responsabilidade pelo fato e trazendo uma explicação diferenciada em outros pontos sobre a responsabilidade pelo vício. Olha que interessante, meus queridos alunos. O legislador preocupou em estabelecer para nós, estudantes da ciência de direito, a diferença existente entre fato e entre vício. Então, por isso que na aulinha de hoje, na nossa videoaula, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Nós já estamos aqui já tem um tempo, já discutimos outros pontos do nosso conteúdo e hoje, é claro, eu quero colocar na cabeça de vocês, eu quero que vocês mentalizem em conjunto com o professor Silvio Soares esse ponto que é de suma importância. A diferenciação da responsabilidade por um vício e a diferenciação pela responsabilidade trazida pelo fato. Por que isso, meus queridos alunos? Quando nós trabalhamos com vício, nós aprendemos que são meras anomalias no produto ou mesmo em determinado serviço. Aqui, a responsabilidade pelo fato, ela é mais complexa, ela é mais ampla. Por que isso? Porque quando eu falo da responsabilidade do fornecedor pelo fato do produto ou serviço, eu estou falando o quê, meus queridos alunos? De danos. Como assim, professor, danos? Quando eu estiver trabalhando com a responsabilidade pelo fato, nós teremos um acontecimento, do qual esse acontecimento, de alguma forma, produzirá um dano ao consumidor. Então, olha que interessante, professor. Então, eu tenho que focar da seguinte forma. Se o concurso público me cobrar, se o concurso público trouxer questões relacionadas à responsabilidade, o primeiro ponto que eu devo identificar é qual esse critério de responsabilidade? Sim, se essa responsabilidade atribuída é uma responsabilidade quanto ao vício de um produto ou serviço, ou se é uma responsabilidade focada ao fato do produto ou serviço, ou seja, a um dano ocasionado por um produto ou mesmo por um serviço que aquele fornecedor disponibilizou no mercado de consumo. E para isso, é claro, meus alunos, nós encontramos um artigo específico junto ao nosso Código de Defesa do Consumidor. Essa seção, ela inicia-se no nosso artigo 12. Então, quem estiver aí com o seu artigo na mão, com o seu código em si, vamos abrir? Vamos fazer a leitura do artigo 12, o caput do artigo 12, para que vocês tenham a noção do que seria essa responsabilidade pelo fato. O nosso artigo 12, ele é bem claro e nos deixa, de forma bem simples, a identificação desta responsabilização civil. Qual é hoje, meus queridos alunos, esta responsabilidade trazida pelo fornecedor? Olha lá o caput do artigo 12. O que eles nos traz? Da responsabilidade pelo fato do produto ou serviço. O artigo 12 nos traz de forma clara e precisa o seguinte: o fabricante, construtor, produtor, nacional ou estrangeiro e mesmo importador respondem independentemente de culpa pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção,
montagens, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento dos seus produtos, bem como informações insuficientes ou mesmo inadequadas sobre a utilização e riscos. Então, notem, meus queridos alunos, o que veio o nosso legislador a nos trazer? Que quando eu trabalhar com os nossos fatos, quando eu falar em fato, a responsabilidade do fornecedor, eu estarei falando de danos, eu estarei falando de defeito. Ah, professor, então agora eu estou começando a compreender. Nas aulas passadas, nas aulas anteriores, nós trabalhamos um pouquinho e eu deixei bem claro a vocês que nós iremos aprender a diferenciação entre vícios e entre defeito. Então, por que isso é importante, professor? Porque quando eu falo em defeito, eu estou falando que de uma responsabilidade do fornecedor pelo fato do produto, de uma responsabilidade que ocasiona o que nós chamamos de acidente de consumo. Mas como assim, professor? O defeito nós temos que assimilar, nós temos que mentalizar que ele é uma questão mais ampla, ou seja, daquela mera anomalia que nós aprendemos que será o vício, ela de alguma forma vem a atingir psíquico-fisicamente o consumidor. Então notem, o defeito, a responsabilidade pelo fato, ela é o quê? Mais gravosa, porque através daquela anomalia que o produto nos traz, ele atinge o consumidor psíquico-fisicamente. Então, olha que interessante, professor. Então, por isso que quando nós estudamos a responsabilidade pelo fato, nós encontraremos a figura do dano. Sim, aqui nós teremos o quê? O dano ora ocasionado ao consumidor, seja físico, seja psíquico. Né? Então nós iremos trabalhar, vocês irão visualizar em outras videoaulas, né, características relativas a espécies de dano. E essa espécie hoje nós encontramos, né, na nossa legislação brasileira, tanto de forma física, né, o nosso dano material, o dano patrimonial, como também o quê? O nosso dano moral. Né? Muitas vezes essa ofensa à sua psique, né, o abalo à sua psique, né, constrangimentos que são passados a esse consumidor em relação a esse produto defeituoso. Então nós temos que tomar um pouquinho de cuidado na hora do apontamento, na hora da leitura das questões de um concurso público. Por quê? Quando ele estiver se tratando do defeito, observem que nós iremos possuir um acidente de consumo. Ou seja, eu terei uma questão de uma forma mais ampla, de uma forma mais complexa. Ah, professor, trouxe uma mera anomalia no produto. Ou seja, o produto não funciona. Isso não passa de um vício. Então, notem, eu terei um defeito, eu terei uma responsabilidade pelo fato quando eu identificar ao caso concreto o famoso acidente de consumo. Ou seja, quando eu identificar o dano ocasionado psíquico-fisicamente no consumidor. Então vamos anotar aí, só para que vocês não se esqueçam, só para que você assimile com calma essas identificações, faça aí, né, um trilhar no seu caderno, né, uma divisão, uma divisória no seu caderno e coloque lá da seguinte forma: vício, mera anomalia. Do outro lado, eu quero que você coloque o quê? Defeito. Vamos colocar lá, mera responsabilidade de fato. Ou seja, leia-se dano, leia-se acidente de consumo. Então, como que eu posso identificar isso no exemplo, né, professor? Para que facilite, ou uma forma que possa vir a cair no concurso público. Olha um exemplo clássico que nós temos. Vamos supor que você, né, que está nos assistindo agora nesse momento de madrugada, veio adquirir tempos atrás um celular. Celular, nós iremos trabalhar que é um produto, né? O celular é considerado um produto que nós identificamos como um produto durável. E os produtos duráveis, ele possui uma garantia. Questão da nossa próxima videoaula. Mas só para nós interpretarmos aqui a questão do defeito. Adquiri, então, o meu celular. Você, tranquilo e contente com o seu celular novo, né, o seu smartphone, celulares hoje que navegam nas redes sociais, celulares hoje que com certeza você já tem como assistir a aula do LAC Concursos, né, onde você esteja, seja numa 3G, né, do seu aparelho, seja no Wi-Fi, você sempre está nos acompanhando. E você, né, um belo dia assistindo a aula do LAC Concursos no seu celular, né, via 3G, observa que ele começa a esquentar.
né? Mas ainda continua funcionando, professor. Ele ainda continua a cumprir com a sua função, com a sua natureza. Mas um belo dia, você utilizando, né, novamente, usando esse celular para assistir às aulas do LAC Concurso, de repente esse celular explode na sua mão. Pode acontecer, professor? Pode, né? Nós podemos esperar tudo de um aparelho de telefonia. Às vezes pode acontecer dele conter o quê? Um vício ou um defeito? Aí muitas vezes é a pergunta do concurso público. Um defeito. Por quê, meus queridos alunos? Nós estaremos trabalhando com um acidente de consumo. Deu para perceber? Se eu tenho um aparelho no qual ele não liga, no qual ele não cumpre com a sua função, eu terei uma mera anomalia. Identifiquei então naquele aparelho um vício de qualidade. Agora, se daquela mera anomalia de o produto não ligar, ele ainda explodir na sua mão, eu terei o quê? Um defeito, ou seja, houve a prática de um dano quanto à figura do consumidor. Ou seja, houve o que, meus queridos alunos? Uma responsabilidade aplicada ao fornecedor pelo fato do produto ou desse serviço. Então, nós iremos observar esses acontecimentos, ou seja, os acontecimentos, de alguma forma, atingirão a figura do consumidor psíquico fisicamente. Beleza? Deram para compreender? Acredito eu que você conseguiu assimilar com calma. Não tem grande dificuldade. Parece simples. É simples, professor? É, mas isso, infelizmente, em alguns casos, né, acaba nos induzindo a erro. A mistura de vício e defeito, o critério de responsabilidade do fornecedor. Por isso que é sempre bom que vocês fiquem antenados nas nossas videoaulas, para que você não venham a errar essas questões em nossos concursos públicos. Mas vamos dar continuidade então, meus queridos alunos, para que nós tenhamos um pouquinho mais de conhecimento sobre a seção que trata dentro do Código Civil sobre a responsabilidade do fato, sobre a responsabilidade do fornecedor pelo fato do produto ou serviço. É claro, pessoal, que nós temos que tomar atenção a outros pontos trazidos principalmente pelo artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. Como assim, professor? Quais observâncias que eu devo ter para que eu não venha equivocadamente a marcar determinada alternativa no concurso público? Olha que interessante. O artigo 12, em seus parágrafos, nos traz o seguinte, que não será considerado defeituoso a utilização de novos produtos ou de novas técnicas. Como assim, professor? Vamos observar o que traz o parágrafo 1º, certo? Do artigo 12 no Código de Defesa do Consumidor. Ele nos fala o seguinte: o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando em consideração as circunstâncias relevantes. Nós temos três incisos interessantíssimos que nos falam o seguinte: sua apresentação, o uso e risco que razoavelmente dele se espera e a época em que ele foi colocado em circulação. O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado. Como assim, professor? Então vamos observar um exemplo que eu sempre trago. Quando vocês estiverem lá na provinha do concurso público, analisem com calma a questão. Por que eu irei analisar com calma a questão, professor? Porque hoje a disponibilização de produtos mais sofisticados, com melhores tecnologias, não influenciará, não trará como obrigatoriedade que aquele produto antigo que se encontrava no mercado seja considerado defeituoso. Isso nós trazemos como exemplo a situação, por exemplo, de um aparelho de estética. Você que é preocupado com a sua imagem, né? A gente sempre fala um pouquinho aí dos nossos professores. Quem já observou aí, os professores do LAC Concurso, sempre professores chiques, né? Professores muito bem arrumados, alinhados. Cita aí a figura do professor Pedro Silas, professor de vocês na área de Direito Constitucional, de Direito Penal. Vocês já observaram tanto que ele anda alinhado, né? Então, o professor Silas, ele também utiliza, né, de trabalhos em relação à pele, busca, né, a medicina estética para que ele fique sempre aí belo, né, com a pele bonita. E ele utiliza, né, do que nós falamos aqui, né, da drenagem linfática, das massagens que vocês, principalmente vocês concurseiras, né, gostam de fazer, gostam de utilizar para se manter bonita. E o que acontece? Nós observamos que a cada ano que passa, a evolução da medicina estética também aumenta.
a criação e desenvolvimento de novos tipos de produto. Produtos, né, aparelhos esses que muitas vezes traz menores alterações no corpo do ser humano. Então nós temos que observar que a colocação no mercado de trabalho de novos aparelhos não induz dizer que aqueles antigos aparelhos, que sejam um pouquinho mais complexos, um pouquinho mais demorados para chegar a um determinado resultado, venham se tornar defeituosos. Então é bom nós colocarmos isso na cabeça, que todas as vezes que trabalharmos com questões relacionadas à responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, digo sobre o dano, digo sobre um defeito, sobre um acidente de consumo, guardem, não será considerado defeituoso produtos que vieram a ser substituídos por produtos mais sofisticados. Então nós temos que memorizar, mentalizar de que forma, professor? Se no mercado é disponibilizado novo produto, leia-se, produto antigo em regra não vai ser considerado defeituoso pela aplicação de novas técnicas em relação àquele produto ora colocado no mercado. É eu que estou dizendo isso, professor? Não, está lá no nosso artigo 12, no nosso parágrafo 2º. Como já lido, o parágrafo 1º também é de suma importância dentro do nosso artigo 2º para detalhar a responsabilidade pelo fato do produto ou serviço. Por quê, professor? Nós trabalhamos também, muitas vezes, né, com alguns produtos que são colocados no mercado de consumo. Isso pode ser questão da prova do seu concurso. Vamos supor que você adquira uma faca. Qual que é a finalidade de uma faca? Qual que é a natureza da faca? Produzir o corte. Ela tem um grau, um risco de perigo. E o artigo 12 tomou cuidado em nos trazer incisos que venham a trabalhar com esse grau de responsabilidade. Por quê? Se nós trouxéssemos uma interpretação extensiva do artigo, nós poderíamos chegar à conclusão que, se a faca, por exemplo, produzisse um corte na sua mão, nós poderíamos buscar uma reparação deste dano perante o fornecedor. Por quê? Nesse caso, uma mera anomalia transformou-se em um defeito, um dano, um acidente de consumo. Então, peraí, professor, mas o objetivo da faca não é cortar? Eu não corro risco, às vezes, na sua utilização, de produzir um ato como esse, de cortar alguns dos dedos, né, de produzir alguma lesão na minha mão ou em outros membros do corpo? Sim, pessoal, né? Então, nós observamos que a natureza da faca é produzir o corte. Então, tome um pouquinho de cuidado nas questões que venham a ser cobradas no concurso público, né? Porque existem circunstâncias sobre aquele produto e um determinado grau de risco que ele oferece. Então, por ele produzir esse grau de risco, por ele ter essa característica de natureza, em regra, ele também não será considerado um produto defeituoso. Mas pode acontecer exceções à regra, que é aí que eu queria chegar. Esta faca, por exemplo, que você adquiriu, você pode estar utilizando ela para o corte de uma determinada carne que você irá assar, né, fazer um churrasco na sua casa, irá assar no forno para os seus amigos. E às vezes na utilização no corte da carne, você forçou a faca um pouquinho e ela esfarelou ou quebrou o cabo momentaneamente, do nada. E veio o que, né, essa faca a bater no chão e atingir a sua perna, produzindo um corte. Professor, né? Um caso verídico. Poderia ser um caso verídico, porque isso pode vir a acontecer com qualquer um de nós. Mas e aí, professor? Eu ainda, né, poderia trabalhar no artigo 12, trazendo que aquilo lá era uma característica do produto e não caberia grau de responsabilidade para o fornecedor, em virtude da fruição, da natureza, da característica primordial da faca, que é o corte? Não. Você poderia, nesse caso concreto trazido, buscar a reparação dos danos, do defeito que veio a ser ocasionado pela faca. Note, no primeiro exemplo, a faca tem a função de corte. Então, às vezes você estava cortando a carne, sem querer você atingiu o dedo. Caberia um grau de responsabilidade para o fornecedor? Nessa situação, não. Mas a partir do momento que você utiliza o produto... Então, meus queridos alunos, o que pode acontecer quando falamos dessa responsabilidade pelo fato? É que, como já trabalhado, todo produto tem o que? A sua natureza de fruição, tem a sua finalidade. Então, às vezes, a utilização, um pequeno mau uso que pode ser feito pela uma falta, um vacilo, né, uma falta de atenção por parte do consumidor, pode desferir e produzir pequenos cortes na mão com a utilização da faca. Isso traria o produto como defeituoso?
Não, professor, porque eu já aprendi que o próprio artigo 12, mais exatamente no parágrafo 1º, nos traz incisos especificando o quê, né? Essas situações de importância relativas ao produto para que nós encontremos nele um defeito ou não, um dano produzido ou também chamado de acidente de consumo. Então, deu para compreender? Não errem isso, meus queridos alunos, é de suma importância. Agora, a partir do momento que você está utilizando essa faca, cumprindo com as instruções de uso no qual veio em sua caixa, e ela vem a esfarelar o cabo, quebrar o cabo e atingir a sua mão, ou outra parte, ou outro membro do seu corpo produzindo um corte, ou ferimentos mais graves, aí eu posso destacar um dano, um acidente de consumo, um defeito desse produto. Então, todo caso concreto tem que ter uma análise precisa para identificar primeiramente se é um vício, para identificar se é um defeito, porque o defeito gera o dano, gera o acidente de consumo, atinge psíquico-fisicamente o consumidor. Beleza? Então, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. É claro que a responsabilidade pelo fato não termina por aí, professor. Ela ainda traz outros apontamentos que são de suma importância para o nosso estudo, como a situação do nosso parágrafo 3º do artigo 12, que nos fala o seguinte: o fabricante, construtor e importador só não será responsabilizado quando provar. Professor, o que seria esse parágrafo 3º do artigo 12? Eu quero que nesse momento, você que está aí assistindo a nossa videoaula, pegue a caneta e escrevam no caderno de vocês as excludentes de responsabilidade do fornecedor. Como assim, professor? O artigo 12, parágrafo 3º, nossos legisladores teve aí a preocupação de trazer também as excludentes de responsabilidade do fornecedor. Ou seja, nós poderemos ter casos concretos no qual o fornecedor, em momento oportuno, poderá comprovar a sua não responsabilidade sobre aquele dano produzido e conseguir excluir a sua responsabilidade. E onde que está isso, professor? No artigo 12, parágrafo 3º. Mas como que o fornecedor irá fazer isso, professor? Tome cuidado nas questões de concurso público e pegadinhas. Por quê? O fornecedor, para que ele seja excluído daquela determinada reparação de dano, ele vai ter que comprovar que não produziu dano. Ele vai ter que comprovar que não produziu dano. Tranquilo? Guardem na cabeça de vocês. Então, o que os incisos do parágrafo 3º do artigo 12 nos traz? Primeiramente, eles falam que o fornecedor, né, nós falamos aí importador, exportador, ele será excluído de responsabilidade, ele não responderá quando? Primeiramente, quando ele comprovar que não colocou o produto no mercado de consumo. Existe essa possibilidade, professor? Sim. Se o fornecedor comprovar que ele não colocou o produto no mercado de consumo, ele estará excluído, isento de responsabilidade. Sou eu que estou dizendo? Não. Isso é o artigo 12, parágrafo 3º, inciso 1º. Quando ele comprovar que não colocou o produto no mercado. Existem outras possibilidades também do fornecedor se excluir da responsabilidade de reparar, professor, o dano ocasionado? Sim, quando o fornecedor comprovar que ele colocou o produto no mercado de consumo, mas que o defeito inexiste. Então, notem, meus queridos alunos, a primeira situação é quando ele comprovar que não colocou o produto no mercado de consumo. A segunda situação é quando ele comprovar que ele colocou o produto no mercado de consumo, que ele está lá à disposição do consumidor, mas que o defeito neste produto inexiste. E a terceira e última situação, que traz previsão no nosso artigo 12, quanto às excludentes de responsabilidade do fornecedor, são as seguintes. É quando o fornecedor comprovar que houve o quê? Uma culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Como assim, professor? Nós poderemos encontrar casos, infelizmente, que o dano veio a ser ocasionado por um mau uso daquele produto por parte do consumidor. Pode existir, professor, essa situação? Pode. E o fornecedor poderá comprovar que na disponibilização daquele produto no mercado, ele trouxe todas as características necessárias, todas as informações, todas as instruções de uso e não foram cumpridas por parte do consumidor. Então, há a possibilidade
do fornecedor se eximir da responsabilidade sobre um dano ocasionado à figura de um consumidor, se este comprovar uma culpa exclusiva da vítima ou mesmo de terceiros. Então notem, pessoal, que estas são as excludentes de responsabilidade que nós temos hoje no nosso Código de Defesa do Consumidor, mais exatamente no nosso artigo 12, parágrafo 3º, inciso 1, 2 e 3. Mas para por aí, professor, isso já seria toda a nossa responsabilidade civil do fornecedor pelo fato do produto ou serviço, pelo dano, também conhecido e chamado de defeito, pelo acidente de consumo ocasionado ao consumidor? Não. Ele ainda nos traz outras partes importantíssimas que eu queria aqui dialogar com vocês. Que eu queria bater esse papinho. Que eu queria que você, do outro lado da tela, prestasse muita atenção no professor. Nós temos algumas correntes bem trabalhadas na esfera da responsabilidade pelo fato. Por que eu digo isso? Alguns doutrinadores entendem que, pessoal, esta responsabilidade atribuída sobre o dano, sobre o defeito, sobre o famoso acidente de consumo, seria uma responsabilidade não solidária dos fornecedores, mas uma responsabilidade subsidiária. Como assim, professor, uma responsabilidade subsidiária? Alguns doutrinadores entendem, pessoal, alguns defensores na área das relações de consumo, que a responsabilidade na detectação de um dano, de um defeito, de um acidente de consumo, o que acontece? Quando nós falamos do artigo 12, nós discutimos um pouquinho das excludentes de responsabilidade do fornecedor, mas ainda temos outros pontos relacionados dentro do estudo da responsabilidade pelo fato. Uma delas é o seguinte, como já dito, aproveitando aí o ensejo, nós falamos um pouquinho que existe alguns doutrinadores que nos apontam que a responsabilidade pelo fato, pelo dano, pelo defeito, quando há a produção de um acidente de consumo, é claro, ao consumidor, nós teríamos não uma responsabilidade solidária, como já discutimos nos vícios. No defeito, nos danos, no acidente de consumo, entendem diversos doutrinadores que a responsabilidade dos fornecedores será subsidiária. Como assim, professor? Subsidiária. Olha que interessante. Lá nos vícios como trabalhados, ela é solidária. Todos poderão responder ao mesmo tempo, ao mesmo momento. Responderão ilimitadamente pelos danos ocasionados ao consumidor, cabendo ação de regresso contra aquele que ele achou que deveria participar e não participou, ou não veio que a pagar valores de condenação, caberá a esse que pagou o direito de regresso, o direito de buscar os danos, ou um percentual de dano nos valores que esse fornecedor teve que pagar a um consumidor por meio de uma ação no qual houve a determinação de reparação de danos. Aqui é um pouco diferente. E nós seguimos essa corrente que é imposta aí por determinados doutrinadores na área das relações de consumo. Por quê? Entendemos também que a responsabilidade, quando trabalharmos no dano, no defeito, ela torna-se subsidiária. Por que nós seguimos essa corrente? Por que nós observamos esse detalhe? Em virtude do artigo 13º. O artigo 13, meus queridos alunos, do Código de Defesa do Consumidor, ele nos traz um apontamento importante quanto à figura do comerciante. Comerciante, que é aquele fornecedor imediato, é aquele que possui a sua mercearia, é aquele que possui o seu supermercado e vende diretamente a você, consumidor. O artigo 13º, ele prontifica em nos trazer que responderá ao comerciante de igual forma, ou seja, de igual forma a quem, pessoal? Aos fornecedores, ao construtor, ao desenvolvedor, ao distribuidor dessa mercadoria. Então, notem, ele não traz uma corrente de responsabilidade, ele traz que o comerciante, que é o nosso fornecedor imediato, ele só virá responder quando? Aí nós temos dois pontinhos lá no artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor. O comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior, que foi o que nós trabalhamos. E quando? Primeiro, quando ele demonstrar que o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados. Então, olha que interessante, professor, Quando comprovar,
que o comerciante, o fornecedor de imediato, não tem como demonstrar, né, comprovar quem é o fornecedor, importador ou exportador daquela mercadoria que ele veio a colocar à venda no local do seu trabalho. Então, notem, se eu comerciante, se eu fornecedor imediato, disponibilizo um produto para venda no meu supermercado, eu tenho que possuir o que, pessoal? As informações necessárias sobre o seu fabricante, ou mesmo o seu importador, ou mesmo sobre os seus exportadores, certo? Porque se eu não tiver, se eu não comprovar quem são estes, o que acontecerá? O artigo 13 estabelece aí sim, certo? Uma responsabilidade conforme a atribuição trazida a esses outros fornecedores. Então, viu qual que é a diferença? Hoje nós trabalhamos com a responsabilidade pelo fato, o dano, o defeito, no qual nós teremos o que, meus queridos alunos? Uma responsabilidade subsidiária. Subsidiária porque nós teremos a busca primordialmente dos outros fornecedores, daquele construtor, daquele importador, daquele exportador e posteriormente, ou no caso de não cumprimento de determinados atos específicos no artigo 13, como, né, nós acabamos de falar, você será responsabilizado em reparar este acidente de consumo, em reparar esse dano, em reparar esse defeito, ora ocasionado ao consumidor. Mas para por aí, professor? Não. O artigo 13 nos traz o segundo inciso, quando ele fala o quê? Quando o produto for fornecido sem a identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador. Ou terceiro e último, quando não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Então notem, pessoal, né? Quando ele não conservar adequadamente o produto perecível, ele vai responder, né, de igual plano aos outros fornecedores. Está lá no artigo 13. Quando, pessoal, né? Ele vier também a trazer os respaldos dos outros incisos do artigo 13, ele também irá responder de igual forma. Ele irá responder por não identificar esse fabricante, por não identificar esse construtor, por não identificar um produtor ou até mesmo o importador. Então, notem, vocês que são empresários e estão se preparando para um concurso público, observem o grau de responsabilidade que você possui lá no seu supermercado. Então, lembre-se sempre que quando nós falarmos dessa responsabilidade pelo fato, nós estaremos trabalhando aí com uma responsabilidade subsidiária. Eu quero que vocês guardem essa corrente, é um pouco polêmica e discutida, mas é uma corrente muito cobrada nos nossos concursos públicos, certo? Dentro da área de direito do consumidor ou da área de responsabilização civil, com foco nas nossas relações de consumo. Beleza, meus queridos alunos? Eu acho que deu para vocês assimilarem um pouquinho esses primeiros pontos que nós temos relativos o quê? Relativos ao Código de Defesa do Consumidor, quando trabalharmos com a responsabilidade pelo fato do produto ou serviço. Mas além disso, professor, o que mais nós encontraremos para discutirmos e trabalharmos com calma a responsabilidade pelo fato do produto ou serviço? Nós temos também, pessoal, né? Além de tudo, e como já foi falado, só para repetir e guardarmos, que aqui, aquele que se sentisse prejudicado poderá buscar a reparação dos outros. É o que nós temos, né, de ações regressivas. Ou seja, eu produzo um regresso. Eu vou lá como fornecedor que foi acionado, de 10 fornecedores foi somente eu acionado, eu posso indenizar a vítima e depois buscar os percentuais de culpa que acredito eu possuir quem? Os outros fornecedores que se encontravam ali na cadeia de produção. Então notem, pessoal, não confundam. Hoje nós temos o dano, que leia-se um defeito, que leia-se o famoso acidente de consumo. Então aqui eu tenho uma subsidiariedade entre o comerciante, que é o nosso fornecedor direto, e os outros fornecedores, seja eles os nossos importadores, seja eles os nossos, né, exportadores, seja os nossos produtores, eles sempre estarão aí, pessoal, num grau perante o comerciante de forma subsidiária. Então eu busco primordialmente estes e posteriormente o que? O comerciante. Então o comerciante poderá evitar responder por tais atos desde que ele cumpra o que está estabelecido no artigo 13 e seus incisos. Como que, meus queridos alunos? Identificar sempre
o produtor, o desenvolvedor, o construtor, o importador ou o exportador daquele produto ou mesmo daquele serviço que veio a ser colocado no mercado de consumo. Tá, professor, mas para por aí, né? Só isso seria os critérios de responsabilidade que nós temos, né? Quando falarmos do dano, do defeito, do acidente de consumo? Não. Os nossos legisladores se preocupou também em trabalhar sobre não só a responsabilidade no produto, mas também trabalhar sobre a responsabilidade pelo fato nos serviços. Mas, professor, então há a possibilidade de eu encontrar um serviço, de eu requisitar um serviço e esse serviço ser mal produzido e acarretar um dano à minha pessoa? Sim, ou um dano ao meu patrimônio? Com certeza, pessoal. É isso que nós vislumbramos direto. Aqui nós não temos mais um mero vício, mas aqui nós temos o quê? Um defeito, um dano, um acidente de consumo. Olha aí para facilitar o exemplo para nós. Você adquiriu um veículo 0 km. Saindo da concessionária e descendo uma das avenidas principais da sua cidade, você verifica que o veículo não possui freio, que você acaba, em virtude disso, colidindo em um poste nesta avenida, ocasionando grandes danos ao seu veículo. O que acontece, pessoal? Nesse caso concreto, houve um defeito ou houve meramente um vício de qualidade? Ah, professor, eu poderia identificar um vício? Não mais. Por quê? Em virtude daquela anomalia do freio não funcionar, tivemos o que, pessoal, né? A prejudicação desse determinado motorista em ter o seu veículo totalmente destruído por não possuir um freio. Olha o dano ocasionado ao consumidor. Olha, meus queridos alunos, né? O prejuízo que ele teve e olha aí a preocupação, né? De você estar conduzindo um carro sem freio. Olha o risco que esse carro lhe trouxe. Então, note, muitas vezes essa questão, né, do carro já caiu até mesmo em exames de ordem, em outros concursos públicos, perguntando se naquele caso concreto houve uma responsabilidade pelo fato ou houve uma responsabilidade pelo vício. Vício, mera anomalia. Aqui já seria o que, meus queridos alunos? Uma responsabilidade pelo fato, né? Que foi devidamente comprovado no exemplo que houve a colisão do veículo, o veículo ficou todo amassado e ainda aquele que se encontrava pilotando, que era o nosso exemplo, ainda veio a se machucar. Teremos então um defeito? Teremos um dano, acidente de consumo? Sim. Então, a partir de hoje, eu quero que vocês observem isso nos casos concretos. Por quê, meus queridos alunos? Eles serão de suma importância para que nós consigamos identificar o que será um vício e o que será o quê? Uma responsabilidade por determinado defeito. Responsabilidade essa trazida conforme o fato do produto ou serviço. Então, por isso ele se preocupou, professor, em não detalhar somente produtos que possam ocasionar dano à saúde e segurança do consumidor. Mas ele nos trouxe também o quê? Né? Uma responsabilidade independentemente de culpa a quem, meus queridos alunos? Uma responsabilidade independentemente de culpa àqueles que vierem a produzir um serviço e esse serviço vier a caracterizar o quê? Um dano ao consumidor. Então, todo serviço que vier a ser contratado e vier a ocasionar dano ao consumidor, a relação de consumo é bem clara. Nós teremos a esse fornecedor uma responsabilidade independentemente de culpa. Ou seja, o fornecedor irá responder independentemente do grau ou nível de culpa e participação que ele teve sobre aquele efeito danoso, sobre aquele dano ora ocasionado ao consumidor. Então, viu? Não tem muito segredo, meus queridos alunos. Mas o artigo 14, ele vem ainda a complementar o assunto, trazer a possibilidade e discutir nas formas doutrinárias 2 critérios de responsabilização, que é a responsabilidade extracontratual e a nossa conhecida responsabilidade contratual. Esta responsabilidade contratual, meus queridos alunos, nós sempre trabalhamos o seguinte, que o artigo 14 nos disponibilizou graus de responsabilidade do fornecedor. Até que momento ele irá responder? Como ele virá responder? Pelos atos ocasionados. E aí que nós trabalhamos um pouquinho com esta responsabilidade objetiva, que eu gosto bastante de falar nos nossos estudos. Como assim, professor, né? Responsabilidade objetiva? Quando eu falo
da responsabilidade contratual. Quando eu falo, pessoal, de contratos formulados entre as partes, essas partes irão gerar um vínculo entre elas. Elas deverão cumprir aquelas regras estabelecidas, elas devem ter que ser cumpridas por parte daqueles que contraiu essa responsabilidade, seja um vendedor, seja um comprador deste produto ou mesmo desse serviço que venha a ser disponibilizado. Quando eu falo em serviço, quando eu falo da responsabilidade do fornecedor pelo serviço, ora disponibilizado, eu sempre lembro do seguinte, meus queridos alunos, do médico, do atendimento médico. Por que que eu falo isso? Quando nós trabalhamos com atendimento médico, nós observamos, e já estudamos isso, que há em diversos casos uma relação de consumo. O médico perante o seu paciente cumpre as características que nós trabalhamos, a característica de consumidor, a característica de fornecedor, mais o O com H que nós aprendemos, de habitualidade e onerosidade. Mas e aí, professor? Como ficaríamos? Qual seria o grau de responsabilidade nesse contrato? É claro, pessoal, o médico, quando efetiva o seu atendimento, né, nós observamos que não tem como ele determinar a sua cura. Isso é impossível. Mas ele busca todos os meios adequados em relação em relação ao que, pessoal, né? A um juramento que esse médico fez no decorrer do seu curso para efetivar o tratamento de vítimas. Então, nota, ele tem que cumprir com o que está estabelecido no seu juramento, sob pena de responder civilmente ou até administrativamente pelos seus conselhos específicos. Então, retornando, quando eu falo, então, pessoal, de responsabilidade objetiva, eu estou falando o quê, né? De uma troca de responsabilidade entre as partes. Nós não temos em si uma coletividade, mas uma responsabilidade focada àquelas partes que estejam o quê? Pactuando, formalizando um determinado contrato. Então, sempre prestem muita atenção nesse sentido. E eu volto a repetir o caso do médico. O médico, ele não tem como prever a sua cura. O médico busca chegar a essa cura. Então, por isso que nós falamos que esta responsabilidade, ela é uma responsabilidade objetiva. Objetiva por quê, professor? Esse tipo de responsabilidade do médico é aquele que não vem a determinar o resultado. O médico não tem como determinar o resultado, por exemplo, né, de um comprimido que ele diagnosticou a parte, porque a parte necessitava tomar esse remédio de forma controlada. Se existe já a determinação deste remédio para a determinada cliente, ou mesmo a determinada amiga, pronto, professor, já estava solucionado. Mas não é bem assim. Então, nós temos que observar sempre, pessoal, que quando falarmos da responsabilidade pela responsabilidade pelo fato do serviço, nós deveremos sempre elencar se essa responsabilidade é extracontratual, se essa responsabilidade ela é contratual. Sendo contratual, ela pode ser objetiva, como ela pode ser objetiva. Se ela for objetiva, meus queridos alunos, o que irá acontecer, né? O responsável por seu veículo, ou por seu material, ou por você, pessoa física, na sua faculdade, será o que, pessoal? A faculdade, certo? Tranquilo. Agora, e se for no caso de atendimento médico, professor? Se o médico foi lá e requisitou, como no começo da aula, que a pessoa levasse, né, alguns produtos em relação à análise daquele tratamento que ela fazia. Em regra, muitas vezes esse tratamento ele pode ser o quê, meus queridos alunos? Um tratamento no qual existe um profissional, não em atividade fim, mas uma atividade meio. Como assim atividade meio, professor? Em muitos casos, o médico que produz uma cirurgia plástica a um cidadão que chegou no hospital com queimaduras de 3º e 4º grau, não tem como o médico fazer milagres. O médico poderá produzir o que, meus queridos alunos? Uma cirurgia plástica para, né, diminuir, amenizar aquele defeito que veio ser ocasionado a determinada parte. Então, tome um pouquinho de cuidado quanto a essa situação. Porque, se nós vislumbrarmos a responsabilidade civil por atividade de meio, o médico não tem obrigação de resultado. Ele buscará sim chegar a um resultado positivo,
mas ele, em regra, não possui esta obrigatoriedade. O professor praticou um ato, né, negativo, um ato contrário à lei. Tranquilamente, ele irá responder perante a Assembleia. Então, notem, pessoal, aqui é sempre bom nós guardarmos. A responsabilidade, no qual nós chamamos de responsabilidade objetiva, é aquela onde o médico responderá objetiva é aquela onde o médico responderá independentemente de culpa em relação ao ato praticado, certo? Então, notem, eu tenho lá, então, na responsabilidade a forma objetiva e tenho também a responsabilidade na forma subjetiva. Então, notem, se eu vou consultar o médico, um médico clínico geral, e ele receita um determinado analgésico, não tem como ele determinar a minha cura. Então, ele só virá responder por todo e qualquer ato que vier a acontecer com o professor Silvio Soares, quando o professor produzir uma ação e comprovar, certo, que ali não houve atenção, não houve um grau de responsabilidade, não cumpriu com os objetivos desejados por parte do fornecedor. Certo, pessoal? Então, tomem muito cuidado com isso. Só que além da responsabilidade objetiva, né, lá dentro da contratual, nós encontramos também o quê? A responsabilidade subjetiva. Professor, mas o senhor acabou de falar de subjetiva? Sim, né? Só para nós frisarmos. Médico, cirurgião, plástico. Tanto pode ser uma atividade de meio, subjetiva, quanto pode ser uma atividade de resultado, que é a atividade fim. Como assim, professor? Se o médico lhe atende no hospital, no intuito de diagnosticar uma determinada doença que você possui, certo? Dificilmente ele conseguirá localizar, mas ele buscará todos os meios necessários. Qual que é o grau de responsabilidade que ele possui, professor? Responsabilidade subjetiva. Responsabilidade subjetiva. Por quê? Nesses casos, eu deverei comprovar o grau de responsabilidade que esse médico tem perante o ato, perante o dano que veio a me ocasionar. Diferentemente, meus queridos alunos, da responsabilidade produzida o quê, né? De forma objetiva. Porque na objetiva, o profissional, nesse caso o médico, ele responderá independentemente da sua culpa. Como assim, professor? Independentemente da sua culpa. Porque a responsabilidade objetiva não tem essa palavrinha, esse elemento culpa. Nós encontraremos somente o nexo de causalidade e o dano. Então, notem, como eu não tenho a culpa, basta que o consumidor demonstre o nexo de causalidade, que vai ser a relação entre o fato e o efeito que produziu, que é o dano, pronto. Terá este profissional a responsabilidade de reparar o dano. Olha um exemplo para que você assimile com maior cautela. Cirurgias plásticas estéticas. O que nos traz a cirurgia plástica estética? Que quando não chegar aquele resultado que o médico determinou, ele irá responder independentemente de culpa pelo dano. Ah, professor, então agora eu entendi. Quando eu falar então de uma cirurgia plástica estética, subentendo que é aquela cirurgia de embelezamento, sim, toda cirurgia plástica estética, meus queridos alunos, ela tem o quê? Como objetivo, um resultado. Por isso nós chamamos esse grau de responsabilidade objetiva também de responsabilidade de resultado. Eu tenho que chegar ao resultado que eu determinei para aquela cirurgia. Se o nariz não ficou da forma que a paciente quis, se as próteses mamárias trouxeram algum tipo de problema ou não veio a chegar àquele tamanho ou resultado que o médico determinou, você, consumidor, poderá reivindicar a reparação pelo dano ocasionado, pelo defeito produzido por parte da responsabilidade pelo fato, onde essa responsabilidade é considerada objetiva, chamada de atividade de resultado, e no qual o médico responde independentemente de culpa. Então guardem, pessoal, e guardem também um requisito primordial que é bom nós falarmos aqui, que foi matéria de um dos concursos públicos que eu vim a observar. Olha que interessante, a cirurgia plástica, né, é um ponto polêmico, e ela é feita por um profissional conhecido e chamado de médico. Só que a cirurgia plástica ela pode trazer espécies, e é aí que eu quero que vocês tomem cuidado. Por quê? Quando eu falar da cirurgia plástica
estética, nós temos uma responsabilidade objetiva. Quando eu falar da cirurgia plástica reparadora ou cirurgia plástica de reparação, leia-se novamente a regra: responsabilidade subjetiva. Nossa, professor, então, pode ter pegadinha no concurso público? Pode, e muitas, né? Por quê? Ele pode nos colocar lá um caso concreto, no qual a vítima no qual veio a ser ocasionado um dano para a vítima, no qual ela chegou no hospital com uma queimadura de 3º grau em virtude de um acidente. O médico produziu a cirurgia para auxiliar, né, a reconstrução do seu rosto. Mas o médico, nesse caso, ele tem a obrigatoriedade de chegar a um resultado específico? Será que ele consegue transformar o rosto daquela pessoa que chegou após um acidente de queimadura de 3º grau, transformar o rosto dela para um rosto de um artista famoso, ou retornar um rosto com a melhor pele, com a pele mais saudável? Não, pessoal. Por isso, nas cirurgias plásticas existirá a característica de cirurgia plástica reparadora, ou também chamada de cirurgia plástica de reparação. Então eu quero que vocês tragam esses 2 apontamentos agora no caderno de vocês. Vamos lá? Vamos lá, meus queridos alunos, vamos anotar isso para que vocês não esqueçam? Primeiro, cirurgia plástica reparadora. Vamos anotar lá. Cirurgia plástica reparadora. Qual que vai ser a responsabilidade do profissional? Primeiro, responsabilidade subjetiva. Responsabilidade subjetiva. O que eu vou ter que comprovar? Culpa. Vamos escrever aí? O que eu vou ter que comprovar na subjetiva? Culpa. Certo? Como é chamado? Atividade de meio. Como é chamado? Atividade de meio. Quando eu falar do profissional, professor, na cirurgia plástica estética, vamos anotar aí? Cirurgia plástica estética, ou também chamada de cirurgia plástica de embelezamento. Se vier um desses 2 nomes, tome cuidado. Nós estaremos falando o que, pessoal, né? De critérios de responsabilização civil objetivas. Então, vamos anotar? Cirurgia plástica estética ou de embelezamento. Vamos colocar lá a setinha à frente. Responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva. Ah, professor, então eu entendi. Terminou aí? Não, vamos usar mais uma setinha. Se a responsabilidade é objetiva, a atividade é de resultado. Se a responsabilidade é objetiva, a atividade é de resultado. Então, fez os parâmetros? Conseguiu individualizar, meus queridos alunos? Aqui eu tenho a cirurgia plástica reparadora. Aqui eu tenho a cirurgia plástica estética ou de embelezamento. Na reparadora, eu tenho atividade de meio, eu tenho o que? Responsabilidade subjetiva, comprovo culpa do profissional. Na cirurgia estética ou de embelezamento, eu tenho o que, meus queridos alunos? Responsabilidade objetiva, atividade de resultado, lembre-se sempre que o médico te prometeu, ele tem que cumprir, e aqui eu tenho o que? A responsabilidade que forma, pessoal, independentemente de culpa. Então aqui eu tenho responsabilidade objetiva, tenho atividade de resultado e responsabilidade que independe a culpa do profissional. Viu como que é fácil? Quando nós trabalhamos com o Código de Defesa do Consumidor, com a responsabilidade pelo fato do serviço, nós observamos a amplitude que o Código nos disponibiliza sobre o que? Algumas atividades específicas. Por que eu cheguei a esse resultado, professor? Porque quando o senhor fala de responsabilidade pelo fato, pelo dano, pelo defeito, pelo acidente de consumo ocasionado, o senhor traz esses exemplos. Por quê? O artigo 14, mais exatamente nosso parágrafo 4º, nos traz um apontamento belíssimo. O que nos fala o artigo 14, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor? Ele nos disponibiliza, meus queridos alunos, que o profissional liberal, em regra, terá sua responsabilidade quando comprovado a sua culpa. O profissional liberal terá o que, meus queridos alunos? A sua responsabilidade quando
apurar a sua culpa. O que ele quis dizer, professor? Que para as relações de consumo, quando o profissional liberal produzir um dano, um defeito, um acidente de consumo, ele irá responder em regra de que forma? Subjetiva. Subjetivamente. Ah, professor, então agora eu entendi. O senhor já identificou em outras aulas que nós tivemos qual é a regra da responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor? A regra é de responsabilidade objetiva. Ou seja, regra na relação de consumo. Responde o fornecedor independentemente da sua culpa. Correto? Correto. Vamos anotar lá no seu caderno. Mas, se falarmos do profissional liberal, se trabalharmos com a responsabilidade pelo fato, pelo dano, pelo defeito, pelo acidente de consumo ocasionado por esse fornecedor, o profissional liberal responderá em regra quando haver a verificação da sua culpa. Ou seja, o profissional liberal seria como se fosse, meus queridos alunos, uma exceção à regra do Código de Defesa do Consumidor. Então vamos guardar isso, né? Que é pegadinha de alguns exames públicos. São pegadinhas que passa e vira, estão sendo cobradas em questões específicas. Então guardem, falei do profissional liberal nas relações de consumo, terei a responsabilidade deste de forma subjetiva. Não é que ele deixa de responder, é que nesse caso o profissional liberal nas relações de consumo vai responder desde que você comprove o grau de culpa que ele teve naquele acidente de consumo, naquele dano, naquele defeito que ele veio a ocasionar a um determinado consumidor. Então, por isso que eu trouxe os exemplos do médico, de uma profissão belíssima, que é considerado o quê? Um profissional liberal. Lá, você tem esses dois exemplos, que são exceções das exceções. Porque se a cirurgia é reparadora, vou cair na regrinha. O médico responde quando comprovada a sua culpa. Se a cirurgia é estética ou de embelezamento, o médico responde de forma objetiva, ou seja, independe de culpa. Por isso que eu falo, se o concurso público falar para você sobre a situação do médico, eu devo analisar qual é o objetivo da questão. Está falando de cirurgia plástica? Se estiver falando de cirurgia plástica reparadora, médico não tem a obrigação de resultado. Ele buscará chegar a um resultado positivo, mas não tem essa obrigação. Então, ele só irá responder conforme artigo 14, parágrafo 4º. Ou seja, quando o consumidor, quando a vítima comprovar o grau de culpa que ele teve sobre aquele dano, sobre aquele defeito, sobre aquele acidente de consumo, ora ocasionado. Entenderam, pessoal? Deu para compreender? Agora, se eu falar da cirurgia plástica estética ou de embelezamento, esqueçam a regra do artigo 14, parágrafo 4º. E lembre-se sempre que o profissional liberal médico nas cirurgias plásticas, estéticas ou de embelezamento terá a responsabilidade objetiva, terá a sua atividade fim e deve, por obrigação, chegar ao resultado no qual ele determinou ao seu paciente. Viu, meus alunos, como que é fácil? A responsabilidade civil, pelo fato do produto e serviço, não tem grandes mistificações, não tem grandes dúvidas, né, grandes complexibilidades. O que nós deveríamos ver e deveríamos observar em relação à responsabilidade pelo fato do produto e serviço de forma sucinta, os pontos primordiais serão estes. Com esses pontos, vocês conseguirão identificar com mais calma os artigos, a seção que nós temos no Código de Defesa do Consumidor, que é do artigo 12 ao artigo 14. São os artigos no qual providenciarão e nos trazer todo o grau de responsabilidade pelo fato do produto ou mesmo do serviço que é disponibilizado, que é colocado no mercado de consumo para o consumidor utilizar ou adquirir o mesmo. Certo, meus alunos? Então, acredito eu que essa videoaula de hoje
retirou todas as dúvidas que você tinha sobre essa matéria. E é claro, se vocês ainda tiverem outras dúvidas, os nossos e-mails sempre estarão à disposição. Nós, professores da LAC Concurso, estaremos aqui sempre auxiliando vocês, retirando as dúvidas, né? Nós não podemos ter dúvidas nesse momento, então, sempre que necessário, enviem os seus e-mails, podem mandar recadinhos para nós, professores do LAC, que com certeza estaremos dando toda a atenção necessária para vocês. E para que nós obtenhamos o quê? Um resultado positivo, que é a sua aprovação no concurso público do seu sonho. Isso, para nós, não tem valor. Isso, pessoal, é imensurável. A felicidade de vocês será a nossa felicidade. E como eu digo sempre, a LAC Concursos é uma família. E eu tenho certeza que vocês já estão em conjunto com nós. Vocês já fazem parte dessa família e com certeza vocês obterão êxito e conquistarão todos os seus objetivos. Beleza, meus queridos alunos? Então, o professor Silvio Soares fica por aqui, finalizando mais essa videoaula, e espero vocês em um tempo em breve para nós discutirmos outros grandes pontos que temos dentro da responsabilidade civil. Não só do fornecedor, mas outras responsabilidades elencadas dentro do Código de Defesa do Consumidor, dentre outras disciplinas, no qual com certeza nós iremos nos encontrar e iremos arrepentar no concurso público, no qual é o sonho de vocês. Muito obrigado novamente pela atenção e espero estar com vocês na próxima. Desejo aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para você que acompanhou o nosso conteúdo e espero vocês na nossa próxima videoaula. Um beijo a todos, um grande abraço, aquele abraço apertado no coração de vocês e espero que nós cheguemos ao objetivo que vocês imaginam, que é a aprovação no seu concurso público dos sonhos. Até a próxima, se Deus quiser, estaremos aí com a LAC Concurso, auxiliando você nos concursos públicos dentro do nosso Brasil. Até mais, até a próxima.